Você já sentiu como se algo dentro de você precisasse mudar, mas não soubesse por onde começar? Já carregou por dias, meses ou anos um vazio que nem suas preces mais sinceras pareciam preencher? Já teve a sensação de que está vivendo, mas sem realmente experimentar a vida que Deus sonhou para você? Pois hoje, essa inquietação pode encontrar resposta. E se eu te dissesse que existe um poder silencioso, real e divino que pode transformar completamente a sua existência? Que pode renovar o seu coração, libertar sua mente e restaurar o seu propósito? E se eu te dissesse que esse poder não está distante, mas mora dentro de você, esperando apenas ser acolhido e ativado? Estamos falando do Espírito Santo, o Consolador, o Guia, o Deus vivo que habita em nós, mas que muitos ainda não conhecem em profundidade. Poucos entendem o verdadeiro papel do Espírito Santo na vida cristã. Muitos o mencionam, mas não o experimentam. Outros o buscam, mas não sabem reconhecê-lo. E há ainda os que, sem perceber, vivem uma fé enfraquecida, justamente porque não permitem que o Espírito Santo os transforme por completo. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada espiritual profunda, onde revelaremos como o Espírito age para gerar paz em meio ao caos, poder diante das fraquezas e propósito onde antes só havia confusão. Talvez você nunca tenha percebido, mas há uma força divina te observando desde sempre. Uma presença que sussurra conselhos quando você se cala. Uma luz que tenta brilhar nas áreas mais escuras da sua alma. Há um segredo sagrado, escondido nas páginas da Palavra de Deus, que hoje será desvendado. Um segredo que, quando compreendido, pode marcar o início de uma nova vida. Não uma vida sem problemas, mas uma vida cheia de direção, coragem e presença divina. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser o divisor de águas da sua história espiritual. Vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos refletir sobre como ele atua quando ninguém mais pode ajudar. Você vai compreender por que alguns crentes caminham com autoridade e paz, enquanto outros vivem derrotados, mesmo crendo em Jesus. Você vai enxergar onde o Espírito está tentando agir, e o que você precisa fazer para permitir essa transformação. Mas atenção, esta não será uma mensagem superficial. Este vídeo é para aqueles que estão cansados de viver na superfície da fé e desejam mergulhar em águas mais profundas. Para os que têm sede de Deus. Para os que anseiam por mais. O Espírito Santo não quer ser um visitante na sua vida, ele quer ser o centro. Mas será que você está preparado para isso? Antes de começarmos o estudo, quero propor um compromisso. Se o tema deste vídeo tocar seu coração, escreva agora nos comentários a frase, Paz em Cristo. Essa pequena atitude é um ato de fé. É como plantar uma semente espiritual, e cada pessoa que escreve se une a uma corrente de oração silenciosa, mas poderosa. Além disso, ao curtir este vídeo, você obriga o YouTube a mostrá-lo a outras almas sedentas por Deus. Isso faz de você um instrumento de evangelização. Um semeador da palavra. Sinta-se orgulhoso por fazer parte de uma comunidade que leva a presença de Deus a tantos lugares onde uma igreja física não chega. E se ainda não está inscrito, eu te encorajo a fazer isso agora. Porque cada vídeo como este é um alimento espiritual. E quando você se inscreve, é como se dissesse, Senhor, eu quero continuar caminhando contigo. Você não está aqui por acaso. Há uma razão para estar ouvindo estas palavras. E talvez, só talvez, o ensinamento 6 deste vídeo seja exatamente a resposta que você tem pedido a Deus em silêncio. Então agora, prepare o seu coração. Afaste o que possa te distrair. Respire fundo. Feche os olhos por um segundo e diga, Espírito Santo, fala comigo. Porque a partir deste momento, vamos iniciar o nosso estudo bíblico. E se você permitir, essa pode ser a jornada mais transformadora da sua fé. 1. O Espírito Santo e o clamor da alma por transformação. Há momentos em que a alma grita por mudança, mesmo quando os lábios estão em silêncio. Uma inquietação cresce por dentro, como se o próprio coração dissesse, algo precisa ser diferente. E é justamente nesse lugar invisível, onde palavras não alcançam, que o Espírito Santo começa a sua obra. A transformação que ele realiza não é como as reformas que fazemos por fora, trocar um comportamento, abandonar um hábito, corrigir um erro. A mudança promovida pelo Espírito começa no âmago, no lugar onde nossos pensamentos são formados, onde nossas intenções nascem e onde as feridas escondidas ainda sangram sem ninguém ver. Muitos cristãos vivem anos buscando a Deus apenas com ações externas, e mesmo assim continuam sentindo um vazio que não sabem explicar. Leem a Bíblia, frequentam a igreja,
até fazem orações, mas não se sentem cheios. Por quê? Porque ainda não entregaram o espaço mais íntimo da alma para que o Espírito Santo transforme. E isso acontece porque temos medo. Medo de perder o controle. Medo de abrir portas internas que mantivemos trancadas por muito tempo. Medo de que Deus veja o que até nós tentamos ignorar. Mas é ali, nesse lugar escondido, que o Espírito deseja habitar. Ele não se escandaliza com a sua dor. Ele não se afasta da sua vergonha. Pelo contrário, ele se move em direção a tudo aquilo que o mundo rejeita. O Espírito Santo é como o vento que entra pela fresta da alma e limpa o pó acumulado da dor, da culpa e da solidão. Ele não está buscando perfeição, está buscando rendição. Porque quem se rende, permite ser moldado. E quem é moldado pelo Espírito, experimenta uma transformação que o mundo jamais poderá oferecer. A palavra nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma convocação divina. O Espírito quer renovar a forma como pensamos, como sentimos, como reagimos às circunstâncias da vida. Ele quer substituir a ansiedade pela confiança, o medo, pela fé, a culpa, pela paz, a confusão, pela direção divina. Mas isso só acontece quando paramos de resistir e começamos a abrir espaço. Você já se perguntou por que tenta mudar certas coisas e não consegue? Porque volta sempre para os mesmos erros, mesmo após prometer a si mesmo que faria diferente. Talvez a resposta esteja aqui. Você está tentando fazer sozinho aquilo que só o Espírito Santo pode realizar. O verdadeiro arrependimento, o abandono do pecado, a restauração de traumas, a cura emocional, tudo isso não vem da força humana. Vem da atuação divina. O Espírito Santo é aquele que age no silêncio. Ele trabalha enquanto você dorme. Ele semeia enquanto você chora. Ele prepara o terreno da sua alma enquanto você clama por respostas. Mas ele espera o seu sim. Não um sim superficial, mas um sim genuíno, um convite autêntico para que ele entre e tome posse de tudo, inclusive daquilo que você ainda não sabe como entregar. E talvez, hoje, este vídeo seja exatamente o ponto de partida para essa transformação. Você não está aqui por acaso. O Espírito te trouxe, porque ele conhece o cansaço que você carrega. Ele vê o que ninguém vê. E ele sabe que você precisa mais do que motivação. Você precisa de renovação espiritual. Uma renovação real, duradoura, que começa agora. Mas antes de prosseguirmos, pare por um instante e reflita. Você está disposto a permitir que o Espírito Santo vá além da superfície? Está pronto para ser transformado de dentro para fora? Então permaneça comigo, porque nos próximos blocos, vamos revelar o caminho dessa transformação. Vamos aprender como o Espírito trabalha, como ele cura, como ele guia. E você vai perceber que nunca esteve sozinho nesta busca. 2. A conversa com Nicodemos, quando o Espírito Santo te dá uma nova vida. Na calada da noite, um homem chamado Nicodemos procurou Jesus. Ele era fariseu, mestre da lei, alguém que conhecia profundamente as Escrituras e os preceitos religiosos. E, mesmo assim, sentia que algo lhe faltava. Naquela conversa silenciosa, registrada em João capítulo 3, Jesus revelou um dos maiores mistérios da fé cristã. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Aquela declaração ecoa até hoje como uma convocação. É preciso nascer de novo. E esse novo nascimento não é uma mudança externa. É uma metamorfose interior, uma regeneração provocada unicamente pelo Espírito Santo. Nicodemos, confuso, perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Sua dúvida representa a de muitos cristãos hoje. Como posso mudar minha essência? Como posso deixar para trás velhos padrões, vícios, ressentimentos? Como posso me tornar alguém novo se o mundo já me moldou de tantas maneiras erradas? E a resposta de Jesus é clara: não é pelo esforço humano. É pelo sopro do Espírito. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no princípio da criação é aquele que recria o interior de quem se entrega a Ele. A regeneração espiritual é mais do que um símbolo. É uma transformação real. O Espírito Santo apaga o que estava escrito nas tábuas do passado e começa a escrever uma nova história na alma. Ele não apenas perdoa o pecado, mas cria em nós um novo coração, como o salmista clamou em oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10.
Quando nascemos do Espírito, começamos a enxergar o mundo com outros olhos. Passamos a amar aquilo que antes ignorávamos, e a rejeitar o que antes nos seduzia. Nossos desejos mudam. Nossa visão muda. Nós mudamos. Talvez você se sinta preso ao que viveu, às escolhas que fez, às marcas que carrega. Mas o Espírito Santo é especialista em recomeços. Ele não nega o seu passado, ele redime. Ele não ignora as suas quedas, ele te levanta. O novo nascimento não é um ideal distante, reservado a santos inatingíveis. É uma promessa acessível a todo aquele que crê e se abre. É como se Deus dissesse: não importa o que foi. A partir de hoje, eu posso fazer tudo novo. Essa transformação não acontece em um dia, mas ela começa em um instante, no exato momento em que você decide abrir a porta e permitir que o Espírito entre. E quando ele entra, ele começa a colocar em ordem aquilo que estava confuso. Começa a reorganizar o caos. Começa a restaurar sua identidade. Você deixa de ser apenas alguém que crê em Deus e passa a se reconhecer como filho. Filho amado. Filho aceito. Filho regenerado. E há sinais dessa nova vida. Você sente paz em situações onde antes se desesperava. Começa a desejar a presença de Deus, mesmo sem compreender tudo. Começa a ter sede da palavra. Começa a ouvir a voz do Espírito nos detalhes. É como se uma nova luz tivesse sido acesa por dentro. Você já não é mais o mesmo, porque nasceu do Espírito. Mas atenção, essa regeneração é um presente, não uma conquista. Ela não depende das suas obras, mas da sua entrega. Não depende da sua força, mas da graça. O Espírito não força a entrada, ele espera o seu convite. E uma vez acolhido, ele começa a te conduzir por uma nova jornada, uma caminhada de transformação contínua, onde cada dia é uma oportunidade de ser mais parecido com Cristo. Se neste momento você sente um calor no coração, um desejo de chorar, de começar de novo, saiba, é o Espírito falando contigo. Ele está dizendo que é possível, que ainda há tempo, que o Pai quer te abraçar não como um estranho, mas como alguém que acaba de voltar para casa. Está disposto a nascer de novo, a deixar para trás o que te prende e permitir que o Espírito te forme de novo, com mãos de amor e poder. Então continue comigo, porque o que vem a seguir pode ser o passo seguinte na sua libertação. 3. O Espírito Santo como Consolador. Quando a dor é silenciosa, mas Deus está presente. Há dores que não fazem barulho. Dores que não sangram aos olhos, mas machucam por dentro como se algo tivesse se quebrado em 1000 pedaços. Há dias em que o peso da alma é tão grande que até orar parece difícil. E, nesses dias, muitos se perguntam: onde está Deus? A resposta, ainda que sussurrada, vem da promessa de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Esse Consolador é o Espírito Santo. Ele é o Deus que entra nos cômodos mais escuros da alma quando todos os outros já saíram. Ele é a resposta silenciosa ao grito que nem conseguimos verbalizar. O Espírito Santo não apenas consola, ele compreende. Quando ninguém mais entende o que você está sentindo, ele entende. Quando você diz que está bem, mas por dentro está desmoronando, ele sabe. Quando a dor se mistura à fé e você se sente confuso, ele permanece. Ele não se afasta dos seus momentos de fraqueza, ele se aproxima ainda mais. Porque consolar é diferente de apenas aliviar. Consolar é habitar com você na dor, é ser presença constante quando tudo ao redor parece ter desaparecido. A Bíblia nos mostra exemplos disso. Quando Jesus chorou diante da morte de Lázaro, ele mostrou que Deus não é indiferente à nossa dor. E é o mesmo Espírito de Cristo que hoje chora com você, sente com você, acolhe você. Ele não te julga pela tristeza. Ele não te cobra força quando você está fraco. Ele se apresenta como um refúgio. E esse refúgio não é uma fuga da realidade, é uma fonte de força para enfrentá-la com fé e esperança. Você já sentiu uma paz repentina, inexplicável, no meio de um momento difícil? Uma calma que não veio de fora, mas brotou por dentro. Essa é uma das manifestações mais belas do Espírito Santo. Ele não precisa mudar a circunstância para mudar o seu interior. Ele pode transformar o caos em tranquilidade, sem que nada ao redor tenha mudado. Ele te dá o dom de respirar fundo em meio à tempestade, não porque a tempestade cessou, mas porque agora você sabe que não está mais sozinho. Além de consolar, o Espírito Santo também guia. Ele te lembra de promessas que você havia esquecido. Traz à sua memória versículos que curam como bálsamo. Ilumina trechos da Bíblia que, de repente,
parecem ter sido escritos exatamente para você. Ele é como uma lanterna espiritual, revelando caminhos onde antes havia só escuridão. Mas, para ouvi-lo, é preciso silenciar. O Espírito fala no silêncio, no recolhimento, no tempo reservado para Deus. É por isso que momentos de oração, mesmo quando não conseguimos dizer uma palavra, são tão poderosos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8, versículo 26. Ele pega nossa confusão e transforma em súplica. Ele traduz nossas lágrimas em petições. Ele leva ao coração do Pai aquilo que nem nós mesmos conseguimos explicar. E o Pai responde, com direção, com consolo, com amor. O Espírito Santo também nos dá discernimento nas decisões. Ele age como um farol em mar aberto, indicando o rumo certo quando todos os caminhos parecem incertos. Foi assim com Filipe, quando o Espírito o guiou até o eunuco etíope, Atos, capítulo 8. Foi assim com Paulo, quando o Espírito o impediu de seguir certos caminhos. E é assim hoje, com você. Mesmo quando você não entende por que certas portas se fecharam ou por que certos caminhos foram interrompidos, o Espírito está guiando. Ele vê o que você não vê. Ele protege do que você nem imagina. Ele prepara algo que ainda está oculto. Mas tudo isso só é possível se você permitir. O Espírito Santo não força a entrada. Ele bate à porta do seu coração. E quando você abre, ele entra, com consolo, com cura, com paz. Ele te mostra que existe uma vida possível mesmo depois da perda. Que existe alegria depois do luto. Que existe esperança onde o mundo só vê fim. Ele transforma dor em testemunho. E tristeza em força. Hoje, talvez você precise menos de uma resposta e mais de um abraço divino. O Espírito pode te dar isso. Basta pedir. Basta querer. Ele está aqui. Ele te vê. E ele quer consolar você. 4. A plenitude do Espírito. Quando Deus te enche com o que o mundo nunca poderia oferecer. Você já se sentiu esvaziado por dentro, mesmo rodeado de coisas? Já teve dias em que tudo parecia estar no lugar, família, trabalho, rotina, e, ainda assim, sentia que faltava algo. Essa sensação de vazio, que muitos tentam preencher com distrações, conquistas ou até mesmo com práticas religiosas externas, tem uma resposta clara nas Escrituras: enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Não é um convite leve, é uma convocação urgente. Ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio de poucos, é um chamado de Deus para todos os que desejam viver em plenitude e verdade. Ser cheio do Espírito não significa simplesmente ter o Espírito. Porque todo aquele que crê e foi batizado já o recebeu. Mas a plenitude é outra dimensão. É viver sob a influência total do Espírito, permitindo que ele preencha cada área, cada pensamento, cada decisão. É deixar que a presença dele domine o que antes era ocupado por preocupações, desejos desordenados, ressentimentos e dúvidas. É como se o Espírito dissesse: deixa eu ocupar o espaço que hoje está sendo usado pelo medo, pela culpa ou pela ansiedade. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, faz uma comparação direta com o vinho, algo que domina e altera o estado da pessoa. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo é que há uma forma santa de ser dominado, não por substâncias, emoções ou circunstâncias, mas pelo Espírito de Deus. E quando isso acontece, a transformação é palpável. Algo muda no olhar. A voz se torna mais serena. As decisões ganham sabedoria. A vida começa a exalar o perfume de Cristo. Mas a plenitude do Espírito não acontece por acaso. Ela exige intencionalidade. Não se trata de um evento isolado, mas de uma busca contínua. Todos os dias, somos convidados a abrir espaço, a esvaziar o coração das distrações que acumulamos para que Deus possa ocupar tudo. E isso começa com escolhas simples, mas poderosas: priorizar o tempo com Deus, meditar na palavra com fome verdadeira, buscar o silêncio que permite ouvir a voz dele, cultivar uma vida de adoração sincera. Você consegue imaginar o impacto de uma vida completamente cheia do Espírito? Pense nos discípulos antes e depois do Pentecostes. Antes, eram homens comuns, inseguros, temerosos. Depois, tornaram-se ousados, sábios, intrépidos. Pedro, que havia negado Jesus por medo, levantou-se diante de multidões e anunciou o Evangelho com coragem sobrenatural. Isso não veio de uma aula, nem de uma técnica, veio da plenitude do Espírito. A mesma transformação está disponível para você.
O Espírito Santo quer te encher para que você viva além do natural, para que tenha força onde há fraqueza, clareza onde há confusão, alegria onde há peso. E isso não é misticismo, é promessa, é Bíblia, é verdade. Mas, para isso, é necessário que você identifique e remova os bloqueios. Pecados ocultos, mágoas não resolvidas, orgulho espiritual, comodismo. Tudo isso impede a plenitude. E como saber se estamos cheios do Espírito? Jesus disse: a árvore se conhece pelos frutos. A plenitude gera frutos visíveis, não apenas dons, mas transformações de caráter. Amor, paz, domínio próprio, alegria verdadeira, mansidão, fidelidade, bondade. Tudo isso começa a brotar naturalmente em quem está cheio do Espírito. Não como esforço humano, mas como consequência da presença de Deus atuando livremente dentro de nós. Hoje, talvez o Espírito esteja te convidando a fazer uma oração diferente. Não apenas pedir bênçãos, proteção ou respostas, mas pedir para ser cheio, para que Ele remova tudo o que ocupa o espaço dele, para que você não viva mais pela sua força, mas pela dele. Porque há um poder disponível, não para te tornar popular, mas para te tornar mais parecido com Cristo. Não para te livrar de problemas, mas para te encher de paz mesmo no meio deles. Você deseja essa plenitude? Está disposto a abrir mão do que é passageiro para viver o que é eterno? Então fique comigo, porque a partir do próximo bloco, vamos compreender os sinais visíveis de uma vida transformada e como o Espírito começa a produzir frutos que tocam o mundo ao nosso redor. 5. O fruto do Espírito. Quando a presença de Deus em você se torna visível ao mundo. Imagine uma árvore. Suas raízes são profundas, sua copa frondosa, seus galhos estendidos ao céu. Mas é pelo fruto que ela é reconhecida. Assim também é com o cristão. Não é pelo que diz, nem pelas aparências externas, mas pelos frutos que sua vida produz. E a Bíblia é clara, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Essas não são apenas qualidades bonitas ou ideais inatingíveis. São evidências visíveis de que o Espírito Santo está agindo de forma real dentro de nós. O fruto do Espírito não é algo que fabricamos com esforço humano. Ele não nasce da disciplina ou da força de vontade, mas da intimidade com Deus. Assim como uma árvore frutífera depende da luz, da água e do cuidado do agricultor, o cristão precisa da presença contínua do Espírito para frutificar. E quando esse fruto começa a se manifestar, ele transforma tudo ao redor. As palavras ganham ternura. Os gestos revelam graça. As reações se tornam reflexo do céu. E as pessoas ao nosso redor começam a perceber: há algo diferente naquela vida. Algo que não se compra, que não se finge, que não se aprende nos livros. Algo que vem de dentro, que vem de Deus. Mas é importante entender que o fruto do Espírito é um só. Não são frutos no plural, é um conjunto indivisível, uma só manifestação composta por diferentes expressões. Isso significa que não podemos escolher quais virtudes desenvolver. Não podemos querer a alegria, mas desprezar a paciência. Ou buscar a paz, mas rejeitar o domínio próprio. Quando o Espírito habita em nós e encontra espaço, todo esse fruto começa a florescer gradualmente. Talvez você se sinta distante dessa realidade. Talvez olhe para si e diga: não vejo esses frutos em mim. Mas o próprio apóstolo Paulo nos lembra que é um processo. Assim como uma árvore não dá frutos no primeiro dia após o plantio, a transformação espiritual também leva tempo. E o Espírito é paciente conosco. Ele conhece o ritmo do nosso coração. Ele sabe quando precisamos de poda, de adubo, de descanso. Ele trabalha em silêncio, no oculto, enquanto permanecemos conectados à videira verdadeira, que é Cristo. Um dos aspectos mais poderosos do fruto do Espírito é que ele impacta não apenas quem o possui, mas todos ao redor. Uma pessoa cheia de amor transmite calor mesmo sem palavras. Uma pessoa pacífica acalma ambientes inteiros. Uma pessoa com domínio próprio inspira equilíbrio e força. O fruto do Espírito é o testemunho mais silencioso, ao mesmo tempo, mais poderoso de que Deus está presente em alguém. E em tempos como os nossos, onde tantos gritam e poucos escutam, vidas que exalam esse fruto se tornam mensagens vivas do Evangelho. Mas é preciso vigiar, porque as obras da carne, ciúme, inveja, discórdia, egoísmo, competem com os frutos do Espírito todos os dias. E se não estivermos atentos,
alimentamos a árvore errada. Jesus foi claro: uma árvore má não pode dar bons frutos. Portanto, precisamos diariamente escolher alimentar a nova natureza, buscar o Espírito, vigiar nossos pensamentos, nossas reações, acima de tudo, permanecer na presença do Pai. E quando falharmos, porque todos falham, o Espírito não nos condena. Ele nos corrige com amor, nos ajuda a recomeçar, nos ensina a olhar para nossas quedas como parte do crescimento. Ele é como o jardineiro que cuida com paciência, que volta todos os dias para regar, para podar, para proteger. Ele não desiste de você. Mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido, ele continua trabalhando, porque ele vê o que ainda está por vir. Então, se hoje você se sente seco, desconectado, sem fruto, não desanime. Volte-se para a fonte. Reabra seu coração. Peça ao Espírito que volte a ocupar o centro. Porque quando ele habita plenamente, o fruto aparece, e quando esse fruto aparece, o mundo ao seu redor nunca mais será o mesmo. 6. Os dons do Espírito. Quando Deus te usa para transformar outras vidas. Há um momento na jornada cristã em que a transformação interior transborda. Quando o que o Espírito Santo fez dentro de você começa a se manifestar fora, não apenas como fruto, mas como ação, serviço e impacto. É então que descobrimos os dons espirituais. Eles não são talentos naturais, nem habilidades desenvolvidas com prática. São manifestações sobrenaturais da graça de Deus, entregues a cada cristão conforme a vontade do Espírito, com um único propósito: edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Isso significa que ninguém foi deixado de fora. Todos os que receberam o Espírito Santo receberam também dons, talvez ainda não reconhecidos, talvez ainda não desenvolvidos, mas certamente presentes. E é nossa responsabilidade descobrir, acolher e usar esses dons com amor e humildade. Alguns recebem o dom da sabedoria, e suas palavras têm o poder de acalmar corações aflitos. Outros, o dom da fé, e mesmo diante das maiores tempestades, permanecem inabaláveis. Há quem receba o dom de cura, e suas orações restauram corpos e almas. Outros ainda têm o dom do ensino, e conseguem traduzir verdades profundas com simplicidade e graça. Há dons de profecia, discernimento, línguas, interpretação. Há dons que brilham no púlpito, e dons que florescem no silêncio dos bastidores. Todos são igualmente valiosos. Todos vêm do mesmo Espírito. Talvez você nunca tenha parado para pensar qual é o seu domingo. Talvez ache que não tem nenhum, ou que o que faz não é importante. Mas ouça com atenção: o Espírito Santo não comete erros. Se ele habita em você, ele te ungiu com algo que é necessário para o corpo de Cristo. E quando você se cala, quando não age, quando esconde o que Deus te deu, o corpo todo perde. Porque a sua presença, a sua contribuição, o seu dom, não são apenas sobre você, são sobre todos nós. É por isso que os dons espirituais devem ser exercidos com responsabilidade e submissão. Não são ferramentas para autopromoção, nem troféus para vaidade pessoal. São expressões do amor de Deus fluindo através de nós. Paulo é enfático: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, versículo 1. O dom só tem valor quando está enraizado no amor. Amor por Deus. Amor pelo próximo. Amor pela verdade. Talvez você se pergunte: como posso descobrir o meu dom? A resposta está na oração, na escuta sensível ao Espírito, na disposição de servir. Muitas vezes, o dom se revela quando você começa a se mover. Quando você diz sim a uma necessidade. Quando aceita o convite para ajudar, para orar, para ensinar, para acolher. É na caminhada que os dons se manifestam. E quanto mais os usamos, mais eles se fortalecem. Os dons também precisam ser amadurecidos. Um dom recém-descoberto é como uma semente. Precisa de água, de luz, de tempo. Às vezes, é necessário errar para aprender. Às vezes, é preciso se submeter à correção, ao discipulado, à orientação dos irmãos mais experientes. O Espírito Santo não nos dá dons para que sejamos estrelas solitárias, mas para que façamos parte de um corpo unido e interdependente. E quando isso acontece, quando cada cristão começa a usar seus dons com humildade e zelo, a igreja se torna um lugar vivo, vibrante, irresistível. Um lugar onde o céu toca a terra. Um lugar onde os perdidos são encontrados, os doentes são curados,
os oprimidos são libertos. Um lugar onde o amor de Deus é visível e palpável. Você já imaginou que Deus pode estar esperando o seu sim para alcançar alguém? Que há uma palavra dentro de você que pode mudar o rumo de uma vida? Que há um dom adormecido que pode ser a resposta a uma oração silenciosa? O Espírito Santo quer usar você. Não amanhã. Hoje. Aqui. Agora. 7. Vencendo a tentação. Quando o Espírito Santo se torna a sua força nas batalhas invisíveis. Todos nós, em algum momento da caminhada, enfrentamos batalhas que ninguém vê. Lutas internas, tentações silenciosas, pensamentos que nos assediam, desejos que nos afastam de Deus, inclinações que parecemos não conseguir controlar. É nesse campo invisível, onde a carne e o espírito travam guerra, que o Espírito Santo se apresenta como nossa força, nossa defesa e nosso livramento. E a verdade é que, sem ele, não temos chance real de vencer. Mas com ele, até as tentações mais sutis perdem o poder. A palavra de Deus nos exorta em Gálatas 5, versículo 16, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Note que não é um chamado para lutar sozinho contra o pecado, mas para andar em companhia do Espírito. Porque quem caminha com o Espírito tem os olhos abertos para o perigo, o coração sensível ao alerta divino e a força sobrenatural para dizer não ao que afasta da santidade. A presença do Espírito não anula a tentação, mas nos capacita a enfrentá-la e superá-la. Jesus nos deu esse exemplo no deserto. Após ser cheio do Espírito, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E, diante de cada investida do inimigo, respondeu com a palavra, firme, sem negociar sua identidade. Isso nos ensina algo profundo. O Espírito Santo não apenas nos fortalece, mas também nos lembra das verdades eternas no momento certo. Ele traz à memória versículos, promessas e ensinamentos que funcionam como espada espiritual, como está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantas vezes você já esteve à beira de uma queda, e de repente sentiu um incômodo na consciência? Um alerta, um versículo vindo à mente? Essa é a ação silenciosa do Espírito. Ele não grita, ele sussurra, ele não invade, ele convence. Seu papel não é condenar, mas iluminar. Mostrar o caminho de saída quando a tentação tenta encurralar. Como nos lembram Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, antes, com a tentação, vos dará também o escape. Mas para ouvir a voz do Espírito, é preciso estar sensível. O pecado endurece o coração, embota a percepção espiritual e nos torna insensíveis ao alerta divino. Por isso, uma vida de oração constante, de vigilância interior e de intimidade com Deus é essencial para que o Espírito tenha liberdade de agir. A tentação, muitas vezes, entra pelas pequenas brechas, uma distração não vigiada, uma conversa mal intencionada, uma decisão impensada. O Espírito, então, atua como sentinela da alma, alertando antes mesmo que o perigo se instale. E quando caímos, quando cedemos e nos arrependemos, é o mesmo Espírito que nos levanta, que nos convence do pecado, mas também da graça, que nos mostra o erro, mas aponta para a cruz, que nos chama ao arrependimento, mas nunca nos abandona no meio da culpa. Ele é o Deus que nos purifica, que renova a aliança, que nos lembra, você ainda é filho. Levante-se e caminhe de novo. Vencer a tentação não significa viver sem falhas. Significa depender cada vez mais do Espírito. Buscar cada vez mais a presença. Substituir a autoconfiança pela confiança nele. Reconhecer nossas fraquezas e clamar por socorro. E ele vem. Sempre vem. Não com acusações, mas com poder. Não com peso, mas com direção. O Espírito Santo é o aliado silencioso, o escudo invisível, a voz firme que nos guia para longe do abismo e nos mantém firmes na rota da salvação. Se você tem enfrentado tentações específicas, saiba que o Espírito conhece cada uma delas. Ele sabe o que está por trás, o que alimenta, o que sustenta essas lutas. E ele está pronto para te conduzir ao caminho da vitória. Mas ele precisa de espaço, de rendição, de um coração que diga, eu não posso sozinho. Espírito Santo, lute por mim. A partir do momento em que fazemos isso, algo muda. A batalha deixa de ser nossa e passa a ser dele. E quando é o Espírito que luta, a vitória é certa. 8. A renovação da mente. Quando o Espírito Santo destranca as correntes invisíveis do pensamento. Você já percebeu que há pensamentos que parecem prisões?
Ideias que se repetem como correntes invisíveis, que te mantêm preso em ciclos de culpa, medo, insegurança ou indignidade. Talvez, por fora, a vida até pareça normal. Mas por dentro, há vozes silenciosas que sussurram: você não é capaz. Você não merece. Você vai falhar de novo. Essas vozes, alimentadas por traumas, experiências passadas, palavras que nos feriram e hábitos construídos ao longo dos anos, moldam a maneira como nos vemos, como vemos o mundo e até como vemos Deus. E é exatamente aí que o Espírito Santo deseja agir. Porque o campo de batalha mais decisivo da vida espiritual está na mente. Em Efésios, capítulo 4, versículo 23, Paulo nos diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Essa renovação não é uma sugestão psicológica. É uma urgência espiritual. Porque enquanto os nossos pensamentos forem moldados pelo mundo, não experimentaremos a liberdade plena que Deus deseja para nós. O Espírito Santo deseja destruir essas fortalezas mentais. Ele deseja te ensinar a pensar como Cristo, a enxergar o mundo com os olhos da fé, a julgar as situações com a sabedoria do alto, a interpretar a própria história com o olhar da graça. Essa transformação mental é profunda. Não se trata apenas de positividade ou autoajuda. Trata-se de substituição. O Espírito quer substituir a mentira pela verdade, o medo pela confiança, o ressentimento pelo perdão, a comparação pela identidade. Ele quer apagar os roteiros de dor e escrever novas narrativas de esperança e redenção. E isso começa quando abrimos espaço para que Ele revele quais são os pensamentos que nos aprisionam. Quantas decisões você já tomou baseando-se em uma mentira que acreditava sobre si mesmo? Quantas oportunidades perdeu por medo de fracassar? Quantas vezes deixou de orar, jejuar, buscar, porque achava que Deus não te ouvia ou não se importava? Tudo isso são reflexos de uma mente não renovada. E a boa notícia é que o Espírito Santo está disposto a mudar essa realidade. Mas ele precisa da sua permissão. A palavra é o instrumento principal que o Espírito usa para renovar a mente. Ela não apenas informa, ela transforma. Ao meditar nas Escrituras, o Espírito começa a reposicionar sua visão. Você começa a se ver como filho. Começa a confiar nas promessas. Começa a lembrar que não é definido pelo que sofreu, mas pelo que Cristo fez por você. E esse processo de renovação é diário. Cada versículo se torna um tijolo. Cada oração, uma chave. Cada tempo de silêncio diante de Deus, uma ferramenta nas mãos do Espírito para reconstruir sua mentalidade. E quando a mente começa a ser renovada, o coração acompanha. A alma se alinha. As decisões ganham clareza. O discernimento aumenta. A vida se reorganiza. É como se uma nova luz fosse acesa por dentro, iluminando áreas que antes estavam em trevas. O Espírito Santo não apenas limpa o pensamento, ele redireciona a alma. Isso não significa que os pensamentos ruins desaparecerão para sempre. Eles ainda virão. Mas agora, com uma mente renovada, você terá armas para combatê-los. Você saberá reconhecer o que vem de Deus e o que é cilada do inimigo. Você terá autoridade espiritual para rejeitar mentiras e se firmar na verdade. Você terá discernimento para não cair nos mesmos enganos. Talvez hoje você esteja ouvindo este vídeo e percebendo que sua maior prisão não está nas circunstâncias, mas na maneira como pensa sobre elas. E se for assim, saiba que o Espírito Santo está pronto para começar essa obra em você. Ele quer te libertar das vozes que te escravizam. Ele quer te ensinar a ouvir outra voz, a voz do Pai, que diz: você é meu filho amado, em quem me agrado. Você está disposto a deixar o Espírito renovar sua mente? Está pronto para se libertar das ideias que te limitam e abraçar a verdade que te liberta? Então continue comigo. Porque o próximo bloco pode ser a chave para o propósito que Deus quer te revelar. 9. Descobrindo o propósito. Quando o Espírito Santo te mostra por que você foi criado. Poucas perguntas são tão profundas, e tão difíceis de responder, quanto esta: qual é o meu propósito? Muitos vivem anos, décadas, sem saber por que nasceram, sem entender por que sofreram tanto, sem perceber que há um chamado eterno impresso dentro da própria alma. Vivem como quem caminha em círculos, ocupados, ativos, até mesmo religiosos, mas vazios. E é aqui que o Espírito Santo entra com poder transformador. Ele não apenas nos consola, não apenas nos fortalece, ele nos revela o propósito. Ele nos mostra que há um porquê maior por trás de tudo o que vivemos. E que cada dor, cada perda, cada alegria, cada dom, tudo está a serviço de um plano eterno.
Deus não cria nada sem um fim específico. E se você respira, é porque ainda há uma missão a ser cumprida. Mas o propósito não se descobre com pressa, nem com fórmulas prontas. Ele é revelado no caminhar com o Espírito. Porque o propósito não é apenas algo que você faz, é alguém que você se torna. E só o Espírito pode formar em você a identidade que te permitirá viver aquilo que o Pai planejou desde o início. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que só descobriram seu verdadeiro chamado após uma profunda experiência com o Espírito de Deus. Moisés descobriu que era libertador no meio de um deserto. Gideão percebeu que era guerreiro quando se escondia. Davi foi ungido rei quando ainda era apenas um pastor ignorado. Maria recebeu a missão de gerar o Salvador quando vivia no anonimato. E todos eles, sem exceção, só compreenderam seu propósito quando ouviram a voz do alto. E você? Tem escutado essa voz? Ou tem vivido segundo as expectativas dos outros? Muitas vezes, a razão pela qual nos sentimos deslocados é porque estamos vivendo uma vida que não nos pertence, vestindo armaduras que não nos servem, caminhando em rotas que não são as nossas. E o Espírito Santo, com sua voz mansa e firme, está dizendo: eu tenho algo mais. Algo que é só seu. Algo que vai te fazer florescer. O propósito que o Espírito revela não é sempre grandioso aos olhos humanos. Às vezes, ele se manifesta na maternidade silenciosa, no cuidado diário com alguém enfermo, na dedicação fiel ao trabalho honesto, no testemunho silencioso em meio a colegas que zombam da fé. O propósito de Deus não se mede pela visibilidade, mas pela fidelidade. E o Espírito te capacita para cada parte desse plano, seja ela pequena ou grandiosa. Ele também te dará direção. Você não precisa descobrir tudo de uma vez. O Espírito guia passo a passo. Ele abre portas, fecha outras, muda rotas. E quando você se pergunta por que certas coisas não deram certo, ou por que certos caminhos foram interrompidos, é o Espírito dizendo: essa não era a direção. Confie em mim. Ele tem a visão completa. Nós só vemos uma parte. E por isso precisamos confiar. Há um detalhe importante: propósito não é sinônimo de facilidade. Muitas vezes, o cumprimento do chamado passa por provas, desertos e silêncio. Mas o que sustenta é a convicção: foi Deus quem me chamou. E o Espírito Santo confirma isso no seu interior. Ele testifica. Ele firma os pés. Ele consola quando a caminhada dói. Ele reacende a esperança quando o caminho parece escuro. E quanto mais você caminha com ele, mais claro tudo se torna. O que antes era confusão, vira direção. O que antes era dor, vira força. O que antes era vazio, vira missão. E você começa a perceber: sua vida importa. Seu testemunho importa. Sua história importa. Deus tem um plano, e o Espírito Santo é quem te conduz por ele. Hoje, talvez você esteja cansado de viver sem direção. Talvez esteja exausto de fazer muito e sentir pouco. Talvez ache que já passou do tempo, que falhou demais, que perdeu a chance. Mas se o Espírito está falando ao seu coração agora, é porque ainda há um caminho. Ainda há algo para ser vivido. Ainda há um propósito esperando por você. Está disposto a descobrir esse plano, a entregar sua agenda, suas ideias, seus medos, e deixar que o Espírito te mostre quem você realmente é? Então permaneça comigo, porque o próximo bloco pode te revelar a chave final dessa jornada de transformação. 10. O Espírito Santo e a comunhão. Quando você descobre que nunca esteve sozinho. Há uma dor silenciosa que muitos cristãos carregam, o sentimento de isolamento espiritual. Mesmo rodeados de pessoas, mesmo frequentando igrejas, há momentos em que o coração se sente só. Como se ninguém realmente compreendesse a intensidade das lutas internas, das dúvidas, das batalhas secretas que enfrentamos na alma. Mas há uma verdade que o Espírito Santo vem nos recordar: você nunca esteve sozinho. Desde o princípio, o plano de Deus sempre incluiu comunhão. E é o Espírito quem nos insere nessa comunhão divina, nos conectando não apenas com o Pai e o Filho, mas também com o corpo de Cristo, a Igreja. O Espírito Santo não nos transforma para sermos cristãos isolados. Ele nos regenera para vivermos em unidade. Ele quebra barreiras, cura divisões, reconcilia corações. Em Atos dos Apóstolos, vemos que, logo após o derramamento do Espírito no Pentecostes, os cristãos passaram a viver em comunidade, partilhando pão, orações, afetos e recursos. Eles se tornaram uma só alma. E isso não aconteceu por organização humana, foi fruto direto da ação do Espírito. Você já reparou como é fácil se fechar após uma decepção?
Como a dor nos leva a levantar muros, a desconfiar, a isolar-se emocional e espiritualmente. O Espírito Santo, porém, é aquele que derruba esses muros e nos convida a confiar novamente. Ele nos mostra que a cura muitas vezes acontece no convívio, que o amor é aperfeiçoado no relacionamento, que a fé se fortalece quando é compartilhada, que a solidão espiritual não é plano de Deus, é estratégia do inimigo. É o Espírito quem nos ajuda a perdoar, quem amolece corações endurecidos, quem reconstrói laços quebrados, quem nos dá discernimento para reconhecer amizades que edificam e afastar aquelas que corrompem. Ele é o vínculo invisível que une irmãos que nunca se viram, mas que compartilham a mesma fé. Ele nos coloca em uma família espiritual e nos ensina a amar, a servir, a edificar uns aos outros. Talvez você tenha sido ferido dentro da própria comunidade de fé. Talvez tenha confiado em alguém que te decepcionou profundamente. Talvez hoje você mantenha distância, com receio de se envolver novamente. Mas saiba, o Espírito Santo também cura esse tipo de ferida. Ele não quer que você viva isolado, desconectado, afastado. Ele quer te reintegrar. Porque há pessoas orando por você, mesmo que você não saiba. Há irmãos que precisam do que você carrega. E há bênçãos que só se manifestam na comunhão. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 12 que somos um só corpo, com muitos membros. E que o Espírito distribui dons a cada um, justamente para que possamos servir uns aos outros. Isso significa que o seu dom, sua história, sua fé, não são apenas para você. São para o outro. São para o corpo. E se você se cala, se isola, se esconde, todo o corpo sofre. A comunhão também é o lugar onde somos moldados. É no atrito com os outros que crescemos. É no perdão repetido que aprendemos a amar. É na diferença que aprendemos a respeitar. O Espírito Santo nos capacita para esse desafio. Ele nos ensina a suportar, a aconselhar, a edificar, a ser paciente. Porque comunhão não é perfeição, é compromisso. Não é ausência de conflitos, é presença de graça. Se hoje você se sente espiritualmente só, saiba que o Espírito está te chamando de volta à mesa. Ele está dizendo: você pertence. Você tem um lugar. Não permita que o orgulho, a dor ou a decepção roubem de você esse direito. Há um povo de Deus. Há uma família espiritual. E você faz parte dela. Mesmo que tenha se afastado, mesmo que tenha se sentido rejeitado, mesmo que não saiba por onde recomeçar, o Espírito Santo sabe. E ele está aqui para te conduzir de volta. Porque o Evangelho não é um caminho solitário. É uma estrada trilhada em comunhão. E o Espírito é o elo que une, a ponte que reconcilia, o abraço que restaura. Hoje, ele te lembra: você não está só. Nunca esteve. E nunca estará. Conclusão. Se você chegou até aqui, eu quero, antes de qualquer coisa, te parabenizar. Porque nem todos conseguem permanecer até o fim de uma mensagem como esta. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. E isso não foi por acaso. Foi porque o Espírito Santo te atraiu. Ele te conduziu por cada ensinamento. Ele sussurrou ao seu coração em cada bloco, em cada reflexão, em cada palavra. E agora, neste momento final, ele te convida a dar um passo a mais, transformar tudo o que você ouviu em vida. Hoje, você descobriu que o Espírito Santo não é uma força vaga ou um conceito abstrato. Ele é real. Ele é presente. Ele é Deus habitando em você. Você aprendeu que ele transforma a alma cansada, renova a mente sobrecarregada, fortalece o fraco, consola o aflito, capacita o tímido, revela o propósito do perdido e conduz até o coração do Pai. Ele é o amigo que não abandona, o conselheiro que não erra, o fogo que purifica, a água que sacia e o vento que te empurra para frente quando você já não sabe como continuar. Mas agora vem o mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? A transformação verdadeira começa quando a palavra se torna ação. Quando a fé se traduz em entrega. Quando o Espírito não é mais apenas uma presença sentida, mas o centro da sua existência. Por isso, eu te convido, com todo o amor e temor de Deus, a fazer uma escolha consciente neste instante. Escolha ser cheio do Espírito Santo. Escolha buscá-lo todos os dias. Escolha caminhar com ele, mesmo quando não entender tudo. Porque essa decisão pode mudar o rumo da sua vida. E para selar esse compromisso, eu quero te convidar a escrever agora nos comentários a seguinte frase: Espírito Santo, toma o teu lugar em mim. Ao escrever isso, você não apenas testemunha sua fé, mas envia uma mensagem ao mundo espiritual, de que você escolheu não caminhar mais sozinho.
de que você reconhece que precisa de direção, de que está disposto a abrir mão do controle para viver o plano perfeito de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe. Envie para alguém que esteja precisando de consolo, direção ou renovo. Não guarde essa palavra só para você. Quando você compartilha, você se torna instrumento de Deus. Você semeia fé. E acredite, uma simples partilha pode ser o ponto de virada na vida de alguém. E se você ainda não está inscrito neste canal, permita-me dizer com toda sinceridade, é hora de se inscrever. Porque este canal é mais do que um espaço virtual. É um abrigo espiritual para almas sedentas. É um lugar onde a palavra de Deus é anunciada com verdade, com profundidade e com amor. Ao se inscrever, você não está apenas apertando um botão, está dizendo, Senhor, eu quero continuar crescendo. Está se comprometendo com sua própria caminhada. Está dizendo ao céu que você deseja mais. E ao fazer isso, você nos ajuda a alcançar outros corações que também estão em busca de respostas. E se você já está inscrito, sinta-se abraçado. Sinta-se parte dessa missão. Você faz parte de algo muito maior do que imagina. E antes de encerrarmos, quero te fazer um último convite. Não pause o vídeo ainda. Permaneça por mais alguns minutos. Deixe a música de fundo tocar. Feche os olhos. Respire fundo. Silencie o coração. E permita que o Espírito Santo fale com você de forma íntima e pessoal. Talvez agora, no silêncio, ele vá te mostrar algo que nenhuma palavra humana poderia revelar. Talvez ele traga uma lembrança, uma cura, uma resposta. Não interrompa esse momento, porque às vezes, é no final que o céu desce com mais força. E enquanto a música toca, dedique suas últimas palavras do dia ao Senhor. Agradeça, louve, entregue. Faça desse instante uma oração. E lembre-se, a jornada com o Espírito Santo não termina aqui. Ela está só começando. Que a paz de Cristo inunde o seu coração. E que você nunca mais se esqueça, você não está só. O Espírito Santo está contigo. Hoje, amanhã e todos os dias da sua vida.